Olá, aluna! Olá, aluno! Nessa aula, nós vamos desenvolver algumas técnicas visuais básicas da linguagem visual. Observa essas duas peças gráficas. Tu percebes que elas comunicam sensações diferentes? A primeira parece estar mais estável, à tua esquerda, enquanto a segunda parece que os elementos estão em movimento, à tua direita. Isso acontece porque foram utilizadas diferentes técnicas visuais que propiciam essas percepções. Nessa aula, tu vais aprender no que consiste a hierarquia, o equilíbrio, a tensão e como é importante manipular tais técnicas para se expressar visualmente de modo coerente. Ao final deste encontro, tu deves compreender como esses conceitos são utilizados em diferentes suportes gráficos e digitais. Queres entender mais sobre o assunto? Então, vamos começar. A hierarquia. A hierarquia estabelece a ordem de leitura dos elementos que integram uma composição visual. A ordem de leitura de uma composição visual é determinada pela posição e gravidade dos elementos. No Ocidente, a leitura de uma peça visual, ela começa sempre do canto superior esquerdo em diagonal em direção ao canto inferior direito. A posição na linguagem visual serve para nivelar os elementos na composição de acordo com a sua importância na comunicação. Em um campo visual retangular, um ponto no centro é denominado ponto geométrico e ele é neutro. Aqui é o ponto geométrico. Os elementos posicionados acima do eixo, neste eixo aqui, eles ganham mais destaque em relação aos posicionados abaixo. Assim como os elementos situados na lateral esquerda superior captam mais rapidamente o olhar do observador. Os elementos posicionados no canto inferior são utilizados para fazer o encerramento da leitura visual. Porém, a gravidade ou peso, que é uma propriedade dos elementos visuais, é determinante na configuração da hierarquia. Além da posição dos elementos entre os eixos horizontal e vertical, devem ser observadas as variações de peso. Imagina uma folha retangular, também com os eixos vertical e horizontal. Mesmo que eu opte por utilizar o lado superior esquerdo para enfatizar a informação, se eu utilizar um elemento muito pequeno em relação ao que está no canto inferior direito, que é muito maior, eu vou inverter esta ordem de visualização da informação. Essa noção de peso ela é psicológica e pode ser atribuída utilizando preenchimento na forma também, ou aumentando as dimensões. A diferença de pesos, como nós estamos mostrando aqui, ela reforça a percepção de contraste. Então vejamos, por exemplo, esses cartazes que nós mostramos no início da nossa videoaula. Se eu traçar os eixos horizontal e vertical, vamos perceber que o ponto central deste cartaz estão nos olhos desta figura. Entretanto, o título do cartaz aparece na base do cartaz. Isso justamente para compensar o peso que a informação visual já reforça nessa parte superior. Se visualizarmos este outro cartaz e traçarmos também a diagonal, vamos perceber que existe um peso maior na parte inferior do cartaz. E como nós vimos na questão da leitura do Ocidente, que parte do canto superior esquerdo em direção ao canto inferior direito, quando é inserido este elemento no canto inferior direito, já sabemos então que está sendo comunicado que este elemento da história tem um papel importante
no desenvolvimento do filme, assim se dá a comunicação visual. Pela posição dos elementos, é possível informar o que está acontecendo no enredo. Equilíbrio e tensão. O equilíbrio é a referência visual mais forte do ser humano e constitui a base da leitura visual. Aqui ganham importância os eixos horizontal e vertical, que são referência para analisar o equilíbrio de uma forma ou de uma composição. Repara como uma forma simples carrega a noção de equilíbrio. Esse exemplo, por exemplo, se nós traçarmos um retângulo no seu entorno para fazer a verificação do equilíbrio desta peça, podemos perceber que ela está em equilíbrio. Temos um grande peso visual acima, que é este elemento, este ícone principal, e o texto abaixo para compensar este peso superior. As formas regulares, como círculos, quadrados e triângulos equiláteros, elas geralmente estão em estado de equilíbrio, porque são formas regulares. Ou então, no caso do triângulo, existe uma base sólida para compensar esta ponta superior pontiaguda. Toda a composição ela ocorre dentro de uma área delimitada. Por exemplo, a capa de um livro ela é projetada no formato vertical, a embalagem de um chocolate é projetada no formato horizontal. Um post para o Instagram pode variar entre o horizontal e o vertical. Imagine então este rótulo de caixa de leite. Ele tem um formato totalmente vertical. Nós podemos traçar os eixos horizontal e vertical para projetar o rótulo deste material. Nós teremos então que projetar os elementos entre o canto superior esquerdo, o canto superior direito. Não podemos deixar os elementos somente do lado direito ou somente do lado esquerdo. Podemos usar outros elementos também nas outras posições para compensar os pesos, não esquecendo que aqui no centro temos o ponto geométrico. Os eixos horizontais e verticais, eles podem então ser multiplicados também, formando a noção de grid ou grelha. E assim nós temos também uma noção melhor de como está todo o equilíbrio da peça gráfica. Quando uma forma ou composição ela não está em equilíbrio, diz-se que existe a tensão. A tensão ela não é necessariamente um problema, desde que ela seja feita intencionalmente. Ela pode inclusive ser uma técnica para atrair a atenção do observador. Observe este quadro do famoso artista espanhol Juan Miró. Ele exemplifica muito bem a tensão presente na composição. Os elementos são dinâmicos e eles não estão em repouso. As formas elas também podem estar em tensão. Observa este triângulo, que inicialmente nós vimos um exemplo que ele estava em equilíbrio, mas ao modificar a sua posição, nós percebemos que existe uma tensão entre a sua forma e a superfície de repouso. O equilíbrio e a tensão, então, são técnicas visuais diferentes e elas devem ser utilizadas conforme o objetivo da informação a ser comunicada. Em síntese, o que nós vimos nesta aula foram os seguintes tópicos. A hierarquia na leitura visual ela é determinada pelo nivelamento e peso dos elementos, que fazem parte da composição. O nivelamento e o peso influenciam não apenas um elemento, mas toda a composição. As técnicas visuais de equilíbrio e tensão proporcionam percepções muito distintas na composição. Uma não se sobrepõe à outra em termos de melhor ou pior, mas devem ser aplicadas de acordo com o que se pretende comunicar. Essas são as referências bibliográficas utilizadas nessa videoaula. E eu gostaria também de te deixar uma dica para tu praticares em casa. Essa é uma atividade que tu podes experimentar em casa sozinho e não precisarás da minha ajuda. Aproveita para explorar bem as possibilidades de composição e percepção visual. Tu podes recortar formas em papel
EVA ou tecido, como quadrados, círculos e retângulos, e sobre uma superfície retangular, sobre uma folha, podes traçar os eixos horizontal e vertical e experimentar as composições fundamentadas nas técnicas visuais de equilíbrio, tensão, hierarquia e nivelamento. Eu espero que tu tenhas aproveitado bem o conteúdo. Bons estudos e até o próximo encontro!